Bom, já está gravando. Ô, Patrícia, aí você faz a oração para nós, por gentileza? Faço sim. Então vamos todos nos concentrar, sintonizar nosso pensamento com a espiritualidade amiga, com Jesus, nosso mestre maior, e pedir a todos que nos conduzam nesse estudo, para que a gente possa cada vez mais abrir a nossa mente, abrir os nossos corações, e que isso possa nos ajudar a ampliar a nossa esfera de atuação aqui na Terra, em prol dos nossos irmãos necessitados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Amém. Que assim seja. Então vamos lá, Maurão. Fique à vontade. Então vamos lá, a gente vai dando a continuidade aí, né, William? Nesse livro, onde a gente está estudando o capítulo 11. Nós iniciamos a semana passada, né? A gente parou um pouquinho na reflexão e eu tinha pedido até que a gente continuasse fazendo o estudo, mas lembrando dessa parte aqui onde é colocado, né, por Emmanuel, né? Ô, Mauro, Sim. Você passou o slide? Que não está passando aqui. Está parado em reflexão? Não, está na capa, né? O estudo do livro, o mecanismo de mediunidade, o 11º da coleção. Para mim está reflexão, William. Para mim também está reflexão. Para mim também está reflexão. Aqui também, reflexão. Então pode continuar, deve ser algum problema no meu, então. Pode continuar. Pode continuar? Pode. Então, na reflexão aqui, a gente falou a seguinte coisa, né? Ele passou para a gente a questão de somos herdeiros felizes na eternidade. E para essa aquisição é importante a gente trabalhar a sabedoria e obviamente, o amor. Bem, e a gente vai buscando ver como que essas reflexões vão se encaixando no nosso texto, né? E hoje eu trouxe mais uma para a gente pensar um pouquinho, que vai nos ajudar muito. A experiência de andar com Cristo é única, intransferível, profunda, impossível de se expressar na sua totalidade, ou seja, transformar em palavras um sentimento intenso que modifica o espírito, o elevando. Então, é importante a gente ver essa questão dessa caminhada com Cristo, né? E ver que é uma coisa intensa e intransferível. E dentro do que a gente está vendo aqui, das reflexões, eu gostaria de inserir no trabalho de hoje. Por que no trabalho de hoje? Hoje nós estivemos fazendo o trabalho das cestas. E andando por ali, junto com o pessoal, a gente vê que é como um hospital, onde várias pessoas iam trocando energia, trabalhando em vários setores diferentes, e aquela movimentação toda. Mas o que isso vai ter com o nosso assunto? É importante a gente começar a lembrar que psicometria é a faculdade mediúnica que permite o médium a captar informação, impressões de um objeto, pessoa ou ambiente que se estivesse vivenciando a experiência
relacionada a ele. Então, o que está acontecendo? Ali, cada sala, cada parte ficou ali impregnada da energia daquele trabalho. Então, cada cesta foi impregnada na energia daquela oração, daquele alimento. Então, o médium que tem essa capacidade ampliada, ele vai poder sentir essa energia. No momento que ele adentrar aquele local, ele poderia ir na sala de passe, sentir ali os trabalhos que foram realizados, lá em cima na distribuição de roupas e nos demais locais. Então, cada um daquele local ficou impregnado de uma energia muito boa, né? Então, observem só, né? Essa parte da introdução que a gente viu na semana passada, onde a gente trouxe aqui como exemplo, né, o médium, ao tocar no livro, pode ter vislumbres da vida do seu autor. Mas é importante a gente lembrar que cada uma daquelas pessoas que levam os alimentos, elas vão sentir a energia depositada da oração. Não só nós, mas como toda espiritualidade que está ali trabalhando. Quando a gente tem a oportunidade de andar com o sistema todo funcionando, as pessoas recebendo de todos outros, recebendo passe, recebendo roupa, recebendo alimento, recebendo brinde, as crianças recebendo roupas. Então, com isso, a gente vê que essa energia de amor, ela é passada para cada um daqueles itens e as pessoas vão recebendo essa energia, vão recebendo aí esse direcionamento de luz, vamos falar assim. Bem, e aí a gente, só para relembrar o resumo, psicometria é a faculdade mediúnica que permite o médium ler a aura de objetos e pessoas, obtendo informações sobre a sua história, estado atual, futuro, através de um processo de sintonização e telepatia. Isso a gente viu, né? E tem o exemplo aqui, né? Então, da energia deixada aqui nessa figura, né? A moça deixando a energia, aquele cidadão que teve aquele relógio, aí ele passou, e aí o médium pegou e pôde sentir de quem era esse relógio, etc. Bem, a metodologia utilizada foi pegar cada assunto igual ao mecanismo da psicometria. Então, nós dividimos o capítulo em assuntos e cada parte a gente também fez uma subdivisão para ser mais profundo, né? Era isso só um pouquinho que... Eu tenho que tirar esse marcador aqui, senão ele vai me atrapalhar. Espera aí que eu perdi o marcador. Se você quiser parar só um pouquinho a gravação, Lívia. Não tem como, Mauro, interromper aqui, não. Senão ele corta, né? O que houve? Faltou a... Não, só deu uma travadinha aqui, mas eu já restabeleci.
Tá ótimo, sem problemas. Sabe aquela... Foi só uma travadinha, mas já estamos voltando aqui. Já voltamos a compartilhar. Voltou a tela aí para todo mundo? Voltou. Beleza. Então, nós vamos aqui na introdução. Então, já trazendo aqui uma síntese para a gente evitar ler muito texto que já foi lido e a gente poder trabalhar um pouco mais no assunto, né? Então, o que é psicometria? Nós já falamos, né? Nós vamos para o segundo assunto, psicometria é a faculdade mediúnica, né? Que permite perceber o lado oculto dos ambientes e captar as lembranças e impressões por meio de objetos, relacionando-se assim com a sensação à distância. Também vimos mecanismos de psicometria, hipnotismos, falamos um pouco sobre os experimentos, não é isso? E aí, dessa parte, nós vamos voltar na conclusão e dar sequência no assunto de hoje. Então, a psicometria demonstra que os sentimentos podem ser ampliados pela mente. O espírito, pela vontade, ativa novos poderes sensoriais, além dos limites físicos. Isso revela potenciais latentes da consciência humana. Aí nós vamos iniciar hoje com o segundo assunto, que é psicometria e reflexo condicionado. Psicometria e reflexo condicionado foi dividido em 5 itens, tá? E vamos para o resumo da introdução, que fala psicometria e reflexo condicionado, onde explora como a mente, por meio de um reflexo condicionado, ativa capacidades psicométricas. Trata do papel da sensibilidade e da energia mental, destacando que essas faculdades estão presentes em potencial em todos os seres humanos. Então, a gente pode observar que não é uma faculdade que ela está restrita a um grupo. Ela está presente em todos os seres humanos, porém, ela está desenvolvida em alguns com maior intensidade. E nós já sabemos que os diversos tipos de mediunidade, ele vem em função da missão que cada um tem também a realizar. E a condição de realizar aquela missão proposta, né? A gente, se tudo, como a gente falou, olha, se todas as pessoas tivessem essa condição, né? Alguns não iriam usar para o bem. Bem, voltando aqui, o próximo assunto, só para a gente ter uma ideia, em vez de eu trabalhar todo esse texto, que cada um já teve a oportunidade de ler, eu dividi o texto em partes e fiz um pequeno resumo. Mas a qualquer momento que vocês quiserem que a gente volte no texto para tirar alguma dúvida, trocar de ideia, tá? Tranquilo aqui, tá? Temos o texto como base aqui, tá? Bem, então, reflexo condicionado. Então, dentro de reflexo condicionado, como a psicometria se ativa, né? Então, os indivíduos muito sensíveis conseguem deslocar a força nervosa
apenas com a oração ou concentração. Então, olha só, o indivíduo ele tem que ter a sensibilidade desenvolvida. Então, quem vai ser o elemento que vai, vamos falar assim, disparar esse processo é a oração ou a concentração. Esse deslocamento ocorre mecanicamente e atinge centros vitais do organismo. Então, o próprio organismo do médium já entrando em condição de realizar esse trabalho. A mente entra em sintonia com outros impérios vibratórios, planos energéticos, e dessa conexão que extraem informações durante a psicometria. Então, nós temos aí o quê? Já o organismo já preparado para seu, vamos falar assim, seu sistema sensorial está em condição de iniciar os trabalhos, tá? Mas tudo isso aí dentro de quê? Centros de organismos que vão estar em sintonia em função de quê? De uma vibração que foi deslocado, que foi dado início em função de quê? Da oração e da concentração. Então, vamos falar assim, se o médium entrou no local, eu não lembro mais o nome do filme, mas eles usavam uma pessoa que tinha essa capacidade de entrar no local onde tinha sido realizado um crime e ajudar a reconstruir o que foi, o que aconteceu ali, e além de ajudar a reconstruir, ele ajudava também a achar quem fez aquilo naquela trama. Mas é importante a gente observar o quê? Se tiver ali mais gente, então ele pedia que ninguém entrasse no local. Ah, não, mas tem que ir lá. Não, ninguém entra. Porque cada um de nós que formos entrando no local, a gente vai deixar a nossa energia lá. E vai atrapalhar aquela condição. Né? E ele precisava de quê? Ele ia fazer essas orações, mas ele precisava de concentrar, né? Ou seja, elevar a condição vibratória dele para que esse sentido de percepção pudesse realmente ser ampliado. Né? Continuando o texto aí, a gente vai para as faculdades em todos nós, né? Então, essas faculdades estão dentro da psicometria e no domínio do potencial da consciência. As faculdades psicométricas são mais evidentes em pessoas com maior sensibilidade. No entanto, também se manifestam de forma instintiva em todos nós. E aí a gente abre um exemplo aqui sobre as simpatias ou antipatia imediata por alguém sem motivo racional. Então, observemos o que acontece. A gente consegue captar ali também as formas de pensamento oriunda daquela pessoa. A gente consegue se sentir bem próximo de uma pessoa ou não, dependendo de quê? Dependendo ali da energia que a gente está recebendo. Né? No princípio desse livro, nós vimos que a nossa mente ela trabalha da seguinte forma. Ela é geradora, mas ela também é receptora de energia aí. Ô, Mal, Sim? o pessoal levantou a mão aí. Ok.
A Érica e depois a Patrícia. Pode falar, Oi, Vinícius. gente, tudo bem? Eu queria tirar uma dúvida, o seguinte, porque uma outra casa que eu frequento, a gente tem reunião, né, de obsessão, e no final da reunião, a gente costuma falar o nome de algumas pessoas, né, pedindo e tudo, e é só para saber. E a hora que pedem, por exemplo, a pessoa tal, a gente está lá em oração e tudo, e eu consigo, porque eu achava que a psicometria era só quando a gente tocava em objeto. Eu queria só que você me tirasse essa dúvida. Na hora que fala a pessoa, eu consigo visualizar mental onde a pessoa está, o que que ela está fazendo, sabe? Se ela está deitada, eu consigo ter essa percepção. E isso seria psicometria também? A gente vai ver um pouco. Você está falando aí, eu achei que fosse, por isso que eu fiquei na dúvida. Eu achei que fosse só de transporte mesmo, ou de evidência, né? Eu achei que fosse nesse sentido. Não. A gente vai ver um pouco mais à frente no próprio texto que também existe. Nesse momento, a gente está falando só da parte do médium em si, né? Que o André Luiz está abordando. Mas nesse mesmo capítulo, ele aborda um momento que a psicometria ela também tem a ajuda do espírito, né, que está trabalhando ali com o médium. No Ah, caso, aí você, né, com seu porque eu não mentor, consegui ele entender. vai te ajudar nos seus sentidos, de ampliação de sentido, e vai trazer essa informação para você também. Entendi. Então, não atua, não é só do indivíduo. Nós temos o lado espiritual também, que vai, vamos falar assim, completar o trabalho, nos ajudando aonde os nossos sentidos não vão alcançar. Então, você não, talvez naquele momento você não tenha um deslocamento do seu corpo, mas o seu mentor pode ir lá e trazer para você a informação. Entendi. Eu já presenciei Mauro, as duas coisas, só que Mauro. nesse caso que ela está falando aí, ela falou que ela participa de uma reunião mediúnica. Aí, Sim, nesse caso, é um pouco diferente. Aí não tem nada a ver com psicometria, não. Ah, sim. É mais evidência no tempo e no espaço. Por quê? Porque não existe distância para se ver pessoas, espíritos. Essa distância quem cria somos nós que estamos encarnados. Entendeu? É porque quando a gente fala de evidência, quase que a grande maioria das pessoas acha que evidência é algo só presencial. Você pode ver seu mentor pode estar lá em Marte, você vê ele. Não é uma questão fisiológica, tá? Porque a evidência é da alma. Quem vê é a alma, não é os olhos físicos. Então, é um pouco diferente da psicometria, tá bom? Tá bom, obrigado. é porque no texto foi abordado dessa forma, Vicente. Não, Mais eu à entendi frente o a que gente você vai dar uma falou, olhadinha, mas a é gente porque vai ela ver. está trazendo um assunto que não está muito ligado à psicometria, não. Tá? Sim. A psicometria é outro assunto. Beleza? Só Tá. para... Acho que a Patrícia levantou a mão aí. Não, é porque eu sempre achei que psicometria fosse realmente assim, igual a gente vê nesses filmes, né? Que a pessoa entra num ambiente ou pega num objeto, descobre quem é o criminoso e faz uma leitura de tudo aquilo ali. Mas aí eu estou vendo aqui e tem essa forma instintiva, né? Que eu não sei se é o que acontece quando a gente, por exemplo, entra num ambiente e sente o ambiente carregado. Por exemplo, quando eu fui na Itália, eu não conseguia entrar no Coliseu nem a pau. Me deu assim uma angústia, sabe?
um negócio assim meio trevoso de pensar o que poderia ter acontecido lá dentro. Me deu uma sensação muito ruim. Sim. E outra coisa que eu estou pensando aqui, falando de antipatia ou simpatia, é questionar isso nos animais. Porque quando a gente recebe algum cachorro em abrigo, alguma coisa assim, é uma coisa engraçada que existem as simpatias e as antipatias que vêm do nada, né? As figuras nunca se viram, nunca estiveram juntas e, no entanto, você vai colocar num canil, dá o maior pau e no outro vai tudo bem. Né? Isso é só uma indagação que, assim, é para a gente pensar, porque a gente está num lugar, assim, de estudo de animais, né? Cada caso é um a ser analisado, né, Patrícia? Uhum. Por exemplo, no que nós estamos falando aqui, na questão das pessoas, o que acontece? Nós falamos aqui semana passada. Existe uma coisa chamada assinatura energética. Cada um tem a sua. Se você estiver vibrando na mesma intensidade, que vocês estiverem no mesmo estágio vibratório ali, o que acontece? Você vai ter uma atração ou repulsão, em função ali da condição de cada um. No caso do médium ostensivo, que já tem várias faculdades mais sensíveis, igual foi colocado aqui, pessoas com maior sensibilidade. Então, quando coloca essa questão de pessoas com maior sensibilidade, a gente vê, né, que há uma diferença também entre as pessoas dentro do que está sendo colocado aqui. A questão da simpatia e antipatia, ela foi mostrada aqui como um exemplo, né, que essa energia também pode ser percebida por outras pessoas que não têm ali a faculdade tão desenvolvida. Mas quanto maior o desenvolvimento da faculdade, com certeza, isso se torna mais intenso e ainda com maiores recursos, né? Uhum. Eu fiquei só assim, meio curiosa para saber, porque a gente sempre fica indagando assim, até onde que vai o desenvolvimento emocional, anímico de um animal, né? Aí até eu não onde sei. vai a alma, qual que é a capacidade que ele tem, né? Então, só me deu isso aqui, eu só coloquei assim, mas para a gente poder pensar a respeito. Sim. Tá? Mas a gente sabe que a percepção de muitos animais é muito maior do que a gente. Uhum. Né? Certo. Então, às vezes você chega perto de um animal, ele avança em você do nada. Uhum. Ele faz uma leitura energética, né? Mais fácil, né? Isso. Bem. Obrigada. Tranquilo. Voltando aqui, a gente vai para radiações e intuição. Então, dentro de radiações e intuição, a gente vai trabalhar a leitura de vibrações no cotidiano. As relações humanas envolvem constante troca de radiações energéticas. Então, pela reflexão, a mente percebe a vibração de outra pessoa. Então, olha só, numa reunião que a gente teve esses dias, então o Vicente fez algumas perguntas lá. E está nesse estudo nosso, vai nos ajudar algumas perguntas que ele fez. Olha só, pela reflexão, a mente percebe a vibração de outra pessoa, intuitivamente identifica
se está diante de alguém que colabora ou atrapalha na sua trajetória moral ou espiritual. Ou seja, tudo acontece no ambiente o quê? No ambiente mental, no ambiente da casa do pensamento. Então, a mente, como nós vimos em outros estudos, ela não é emissora e é também receptora. Então, tudo isso é recebido e processado, né? A gente, vamos falar assim, né? Ah, não, mas isso aqui eu senti no coração. Não é isso, né? A gente já vê, né, como a condição melhor, a gente entende que está tudo dentro da questão pensamento. E no pensamento, a gente emite também formas de pensamento. Então, quanto maior a sensibilidade, que é o que a gente acabou de ver, mais a gente tem condição de perceber o que está acontecendo. Quanto mais sensível. Então, vamos falar assim, né, a gente está vendo aqui esse exemplo. Então, independente da psicometria, o médium já tem isso desenvolvido. E se ele chega num ambiente que não é saudável, o ambiente é complicado, tem energias lá que não vão ser energias boas, então, olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Pode levar o médium ao desequilíbrio. Mas só o médium vai se desequilibrar? Não. Aqui, ó, as relações humanas estão em constante troca de radiações energéticas. Ou seja, essa energia, mesmo uma pessoa que não tem a faculdade desenvolvida, ela pode se desequilibrar muito, né? Bem, indo agora para a conclusão dessa parte, tá? Então, o que a gente está trabalhando, né? Voltando aqui mais uma vez no texto, é a conclusão dessa parte aqui do capítulo, tá? Psicometria como guia interior. A psicometria não é apenas fenômeno extraordinário, mas faculdade natural em desenvolvimento. Depende da sensibilidade, da disciplina mental e da sintonia espiritual. Pode manifestar como orientação sutil nas escolhas e nos relacionamentos. Ok? Então, resumindo essa parte aí, ela nos mostra que é uma faculdade o quê? Natural em desenvolvimento. Ou seja, de acordo com a evolução, vamos falar assim, da humanidade, todos terão essa condição mais aflorada. Mas se a gente pegar no momento hoje, né, uma pessoa que tem essa condição, se a gente analisar, né, as nossas, vamos falar assim, as nossas governantes, a pessoa pode pegar um médium desse, levar até para uma prisão e querer, sei lá, dissecar a pessoa toda, né? Ou pegar um médium desse e falar assim, olha, se você não invadir tal sistema, tal local, para trazer tal informação, nós vamos trazer ali alguma coisa de ruim com sua família. Então, o que acontece? Nós não evoluímos mais, que a nossa evolução moral
ela trava o nosso caminhar. Então, uma faculdade maravilhosa dessa pode ser usada para o mal, né? Então é importante a gente observar. Ô, Mauro, Sim, existe nos Estados Unidos, e alguns países da Europa também tem, existe um sindicato dos médiums, onde isso eu não sabia. onde a mediunidade ela é usada para desvendar alguns crimes cometidos. Inclusive, esses médiums, eles não podem ser filmados, eles não podem vir a público, eles prestam serviço diretamente para a polícia, e quando eles vão no local onde houve o crime, eles conseguem perceber tudo o que aconteceu ali, e depois eles transferem as informações para os policiais. É o que eu fiquei sabendo um tempo atrás aí sobre um trabalho que é feito nesse sentido. Então, eles servem ao Estado, mas eles não podem ser divulgados, eles não podem aparecer, é um negócio bastante fechado. Então, por exemplo, eles levam as informações para os responsáveis por um delegado, por exemplo, né? E aí eles vão trabalhar em cima daquilo. Eles costumam, inclusive, existem fatos onde eles dão todas as características de um criminoso e a polícia acaba encontrando o criminoso. Vicente, Oi. mas isso aí é muito sério, né? Porque o Kardec é perguntado, né? Qual é o melhor médium? É aquele que é menos enganado, né? Numa circunstância dessa aí, um médium desse não pode ser ludibriado por um espírito que queira Não, porque levar a culpabilidade para outra pessoa que não, o criminoso. Não, ele usa psicometria, no caso, não tem envolvimento de outros espíritos. Ele vê o que está no espaço. É no Entendi. espaço-tempo. É isso que a gente precisa entender. E para que um psicômetro possa ver o que aconteceu ali, ele tem que se ater a algum material, entendeu? Alguma coisa. Ele vai tocar ou ele vai estar presente, aí ele consegue ver o que aconteceu ali. Inclusive, é como se fosse eu diria que é como se fosse uma gravação, onde ele tem que chegar naquele ponto ali para poder assistir. Inclusive, o médico tem que ele tem que ser bastante frio para ele poder exercer esse tipo de mediunidade. Conforme o Mauro disse, aí, a psicometria é muito extensa, ela é muito extensa, mas em alguns países aí ela é usada para essa finalidade. Ô, Vicente, Ah, isso aí tudo já está dentro da programação do plano espiritual. Então, o médico que vem com essa capacidade, ele é ficha de serviço. perfeito, deixa de serviço. Tá? Gente, na realidade, não existe segredo de nada, sabe por quê? Porque tudo que acontece tem sempre um testemunho. Ele pode ser um espírito, ele pode ser a própria natureza, e então não tem segredo. Nós, na Terra, é que achamos que existe segredo, que ninguém viu, que ninguém sabe, mas está tudo aí. As nossas informações de todas as nossas vidas, de todas as nossas experiências, não estão gravadas em nossas células? Tudo que você já viveu dos seus milhões de anos para trás aí, está tudo gravado nas suas células. Então, não tenho dúvida disso. Então, ali, quando a pessoa faz vamos falar um caso de um crime, não adianta ele passar um paninho lá na arma e deixar ela lá. Tem mais uma pessoa levantada, Renata. Porque ele tem ali o quê? A assinatura energética que ele deixou naquele local, né? Só para contribuir também, né, gente? Eu estava ouvindo aí o Vicente falar e eu também já vi que
foi a partir de uma médium, né, americana, que conseguiu, com os relatos dela, desvendar um crime. E aí, então, eles fizeram lá, né, uma lei autorizando que esses médios pudessem ajudar a polícia com essas revelações, né, de crimes. E eu já vi também em documentários americanos de um piano, uma vez um piano muito antigo, né, foi vendido várias vezes, e esse piano, ele tocava determinado horário, né, e eles já não aguentavam mais, e algumas pessoas, né, alguns ignorantes falavam que era coisa demoníaca e tudo mais, e aí buscou-se, então, um médium, né, com essa habilidade, e só de tocar no piano, então, ele descobriu de quem foi esse piano, qual momento da vida que esse piano teve com esse dono, né, era uma dona, no caso, teve todas as impressões, né, do espírito só de tocar no piano. E aí ela só falou, olha, não tem como, o piano acaba que o espírito remete muito sentimento, né, ainda por aquele objeto, então toda vez que esse objeto vai para algum lugar, remete, então, esse sentimento, e aí esse piano, esse espírito, então, esse piano, como se diz, né, ganha vida. E aí ela falou de todas as vidas, né, desse instrumento aí, com todos os espíritos, passou por cada espírito, em cada casa, em cada época, e foi explicando, é muito interessante, né. Eu não me engano, eu não estou me lembrando aonde, mas tem um local que hoje em dia virou museu, que as pessoas, quando entram, as sensações ali dentro são muito impressionantes dos objetos, né, que ficam ali. Então, cada pessoa, e aí, se a pessoa então tem essa mediunidade mais aguçada, ela passa até mal nesse local. Não sei se é no Brasil, mas eu estou esquecendo, que se eu lembrar, eu trago para vocês. Mas é muito interessante, né? Da pessoa tocar, ela já tem todas aquelas impressões, né, de tudo isso. A Irlene perguntou aqui nas mensagens se o médium psicômetra ele é remunerado. Alguém sabe responder? Não, não é remunerado, não é remunerado, é mesmo para ajudar mesmo a polícia. É em ajuda à polícia, não tem nenhuma remuneração, não. O que eu vi, né, gente, lá dos Estados Unidos, foi uma ajuda mesmo. Acho que tinha uma médium amiga de um policial que estava tentando desvendar um crime, um investigador, e por enquanto ficou em off, né, porque não era permitido. E depois que o crime realmente foi desvendado, com todas as impressões dessa médium, aí eles fizeram, então, um dossiê aí para estar apresentando, para que fosse permitido, né, que com a ajuda de novos médicos pudessem aí estar investigando casos que são, assim, quase que dificílimos, de muitos anos, né, de corpos que não se encontram, de coisas, assim, bem antigas, e aí começaram a usar, então, desses médiuns, como o Vicente contou aí mesmo. Eu não tenho nenhuma informação, assim, segura, nem para falar se é ou se não é. Eu não sei até onde, não sei nada, se não conseguir nada, nenhum artigo, nenhuma publicação mais profunda disso para trazer como exemplo. Vamos ver durante a semana aí, se encontrar alguma coisa, eu trago na próxima semana. Bem, aí a gente vai abordar agora a função do psicômetra. Então, dentro desse estudo que a gente fez, então, esse assunto agora, ele vai falar sobre a função do psicômetro, e ele foi dividido aí em 4 partes, falando sobre as atribuições do psicômetro, psicométricas, sentidos deslocados, desdobramento espiritual, e aí uma pequena conclusão desse assunto, tá? Como eu falei, assim, o texto ele é um pouco extenso, né? Como vocês podem ver. Então, por isso, houve a necessidade da gente fazer essas divisões, né?
E dentro dessas divisões, a gente já fez um resumo para a gente poder discutir aqui. Então, dentro dessas atribuições atribuições psicométricas, vem a função do psicômetra. Ele define o psicômetra como indivíduo capaz de acessar informações além dos sentimentos físicos. Age por meio da desarticulação automática da força nervosa de centros, como visão e audição. Essa energia é redirecionada às oscilações mentais para percepção extrasensorial. Bem, então, clareando aqui o assunto, né? A gente pode perceber que nós vamos encontrar no médium, psicometria, a individualidade que consegue desarticular de maneira automática a força nervosa dos centros, dos seus núcleos, como, por exemplo, visão e audição. É o que nós acabamos de falar aqui nesse início do resumo aqui. Ele age por meio de quê? Articulação da força nervosa. Essa energia é redirecionada às oscilações mentais para a percepção. Então, essa energia vem de onde? Né? Então, essa energia é do próprio médium, só que ela é redirecionada, e essa condição de ser redirecionada aí, ela vem do que a gente analisou ali atrás. Primeiro, tem que ter uma concentração, tem que ter ali, no caso, a oração, ou seja, ele se prepara para conseguir esse redirecionamento aí. Bem, e os sentidos? Como é que ficam os sentidos do médium dentro desse assunto aqui? Olha, a visão e a audição fora do corpo. Os sentidos são deslocados. Após a transposição psíquica do médium, age como se tivesse olhos e ouvidos fora do corpo. Isso permite perceber informações de objetos ou ambientes distantes. A percepção não depende mais dos órgãos sensoriais comuns. Aí volta naquilo que o Vicente estava falando, na percepção além da condição de tempo e espaço, se é dentro do que eu estou entendendo aqui. O que você entende nesse momento aí, Calazans? Está fechado. Vou botar o texto, vou dar um texto aqui. Sim. Como ele falou, a percepção não é pela parte física nossa, né? Sim. E essas ligações mentais, né? Essas ligações ali que como foi falei anteriormente no meu estudo lá, né? Atinge aquela região do cérebro ali responsáveis, né, por processar essas ondas recebidas, né, e emitidas de nós para os outros e dos outros para nós, né? Então, a parte externa da visão e da audição, a parte física da visão e da audição não estaria sendo acionada nesse instante, né? É o que eu entendo também. Porque, na realidade, a gente volta naquele assunto de não ver mais com os olhos, isso, não estar falando mais com a boca ali, né? Ou seja, a percepção não depende dos órgãos sensoriais. isso. Né? E olha só, permite perceber informações de objetos ou ambientes
distantes. Então, até aqui agora, nesse capítulo, está mostrando o próprio médium vai conseguir ter essa percepção. Então, após a transposição psíquica, o médium age como se tivesse olhos e ouvidos, o quê? Fora do corpo, para ter essa percepção aí bem mais aguçada. Ô, Mauro, Sim? nessa partezinha do texto que você está falando, ele cita, né, inclusive, que ele opera o desdobramento num processo rápido, né, no espaço e no tempo. Sim. Então, realmente, ele não vai estar visualizando, não com os olhos físicos e não com o ouvido, né, corporal, né, porque ele faz esse desdobramento rápido, tem essas percepções no espaço e tempo. Porque como a gente está encarnado, eu acho que a dificuldade de entender isso aí mais é porque tudo para a gente é material, né? Então, se desdobra. Né? Então, ele vai em espírito no espaço-tempo, né? Que é uma dificuldade grande que eu tenho de compreender essa questão de espaço-tempo, mas ele cita isso aqui no texto, né? Ele cita, mas até para vocês que estão ostensivos, eu acredito que vocês conseguem, pode até, assim, tá difícil de explicar, mas conseguem sentir isso diferente de quem não é. Porque a história não é uma pessoa que senta ali e conta a história para você, né? Você sente tudo aquilo que está sendo passado, né? Então, é bem mais profundo o processo, né? E realmente é o que você colocou, né? Se a gente observar aqui o texto, ele vai trazendo essas informações para a gente, né? Efetuada a transposição, temos a ideia de que o medianeiro possui olhos e ouvidos à distância do envoltório denso, acrescendo muitas vezes circunstâncias de que tal sensitivo por autodecisão não apenas desassocia os agentes psíquicos dos núcleos aludidos, mas também opera desdobramento do corpo espiritual em processo rápido, acompanhando o mapa que se lhe traça as ações no espaço e no tempo, com que obtém, sem maiores embaraços, o montante de impressões, informações para os fins que se tenha em vista. E mais ainda, ele consegue operar tudo isso, decodificar, trazer para a mente e depois relatar. Né? Que é bem difícil, né? Então, como último item aí, fechando com a conclusão, né, desse pequeno texto aí. Então, a psicometria atua como um canal entre o plano físico e espiritual, operando além de sentidos convencionais. Sua atuação depende da capacidade de deslocar a força nervosa da disciplina mental para captar impressões sutis. A psicometria, nesse contexto, revela-se como uma faculdade de ampliação da consciência a serviço de finalidades específicas e elevadas. Agora, na minha visão, tudo está aqui nessa palavra, elevadas. As finalidades podem ser específicas, mas se elas não forem elevadas, essa condição de desenvolvimento da faculdade de psicometria, ela não vai ter, vamos falar assim, a condição liberada pelo alto, né? Bem, então, esse assunto, ele já vai nos levar agora para a interdependência do médium.
Aí, no caso, já são 19 horas. Williker, você quer continuar com esse assunto ou devemos parar aqui? Parar, né, amor? Ô, gente, vamos parar, porque eu tenho... Estão me chamando. Vamos parar, porque senão não dá tempo, você faz muito corrido, né, amor? Aí é melhor a gente andar devagar e sempre e aprofundando os temas, eu acho que é melhor, sim. Sim. Até agora, acho que tá conseguindo acompanhar, relatar e conseguir fazer os links ali dos resumos com o texto. Vocês preferem trabalhar na próxima reunião, a gente trabalhar mais o texto e o resumo no final? O que vocês acham? Acho que a abordagem está boa, mano. Eu também estou gostando. A abordagem está boa. A gente Tranquilo? sempre, o estudo nosso é sempre baseado dessa forma, né? A gente vê a sua apresentação, não fugindo do texto e também linkando com as experiências que a gente tem, né, nas reuniões mediúnicas, nos trabalhos, igual você falou hoje, no trabalho do Paco hoje, que foi muito importante, né? Então, essa vivência, essa troca de informação, acho que ela é rica, né? Hoje para mim, assim, traz mais dados. Para mim ficou muito claro essa condição ao andar ali pelo Paco. Para mim, ao andar ali durante os trabalhos, por isso eu convido a todos aí para que visitem a gente nesse terceiro domingo, não desfazendo os outros, não que os outros não sejam bons, são excelentes também, mas eu tenho que falar daquilo que eu participo mais. Então, assim, eu vi como um hospital em funcionamento. Mas, assim, era bem claro, você vê, o pessoal não estava recebendo só roupa, você viu o pessoal ali saindo alegre porque tinha ali um agasalho. Então, ali o pessoal do passe, achei... E eu fui andando, fui ali nas crianças, então, ali na cesta, ali onde as senhoras estavam recebendo ali os seus brindes ali e as lembranças. E aí a gente foi perceptível como fica no lugar aquela energia. Ô, Mauro, só aquela rapidinho. Energia muito positiva. Sabe aquela moça que vai com uma menina, acho que adolescente lá, deficiente, na cadeira de rodas? Sei. Na hora que ela recebeu a lembrança dela das mães, ela chorou e falou que ela nunca tinha ganhado um presente. Que tudo para ela, como ela tem a filha deficiente, tudo que ela conseguia era sempre para a filha. E que ela nunca tinha ganhado um presente assim para ela. Olha para você ver, né? Tipo, uma pessoa chegar e dar um presente, tipo assim, de Dia das Mães, que era sempre o presente que ela ganhava, era sempre para a filha. Aí eu falei assim, gente, como que às vezes é uma coisa simples, né? Você pensa, mas... aquele trabalho de lá é maravilhoso. É um significado muito profundo, né? E acaba que a gente coloca, naquilo, como nós estamos estudando o tema psicometria, a gente coloca ali as nossas impressões, né? Em cada objeto, cada coisa doada ali. Em cada roupa que é doada também vai as impressões das pessoas que doaram, e essas pessoas acabam absorvendo isso também, né? E assim, para mim me chamou muito atenção, né? A questão da energia que vai nos alimentos. Por mais que o Vicente já tinha falado que não é só um alimento, que é um remédio, mas com o estudo mostra que essa energia é transportada até aquela pessoa que é ali alvo, né, do nosso trabalho, né? Então, todo aquele esforço que a gente faz durante o mês, né, que você faz, que todo mundo faz ali para os animais também, né? Aí a gente começa a ver os animais passeando ali, tranquilo, acha até graça, vejo com uns lá, né? Os cachorros entrando para lá e para cá, igual na casa deles e tal. A menina falando, não, esse rajadinho aqui é meu, e tal, aquele negócio todo. Inclusive, hoje, né, Mauro, um dos tutores deu um depoimento, assim, essa ração aqui é diferente. Os cachorros comem e adoram essa ração.
E se a gente observar a ração por si só, a ração que a gente consegue comprar lá é uma ração que é conhecida como ração de combate, né? Uma ração mais simples, mas parece não, com certeza, né? É acrescentado ali algo a mais nessa ração que os animais passam a gostar. E esse depoimento do cara, a gente compra ração aqui no mercado, aqui, coloca lá, o cachorro nem olha. Essa daqui come tudo. É engraçado isso. Mas é ótimo, gente. Vamos encerrar a nossa reunião de hoje, né? E vou pedir à nossa querida Amanda para fazer a oração para nós hoje. Final. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade de estar aqui mais um domingo, aprendendo um pouco mais hoje sobre a psicometria e tudo que envolve, né, a prática mediúnica, a mediunidade. Que todos aqueles que não puderam estar aqui hoje possam receber boas vibrações em seus lares, em suas atividades, e que na próxima semana possamos estar aqui juntos novamente para mais um estudo. Que a nossa semana seja protegida, iluminada, e que possamos fazer cada dia mais o bem que nos compete. Que assim seja. Amém. E assim seja, pessoal. Boa Boa semana a todos. Alô, obrigado. Boa noite, pessoal. Ô, Vicente, você está com muita pressa aí? Boa noite, pessoal. Bom, eu não tenho pressa para mais nada nessa vida. Vai.